Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master de licitações, que é aquele que tem o seu faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no episódio de hoje eu vou comentar sobre um assunto. Você tem medo de leis? Você acha que você precisa decorar todas as leis para ser um analista master de licitações? Então vem comigo, a gente vai esclarecer agora todas as suas dúvidas a respeito da legislação em licitações. E antes da gente continuar, eu quero já te pedir para deixar o like aqui nesse vídeo, assim você me ajuda na divulgação do canal e eu vou saber que você gosta de conteúdos como estes, para eu trazer cada vez mais informações relevantes aqui para você que acompanha o canal. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, ativar as notificações no sininho para você receber sempre em primeira mão todas as informações que eu vou trazer aqui para você. Então, o podcast de hoje é para você que tem medo da legislação. Flávia, eu tenho medo de não entender a legislação, eu tenho medo de que, para me tornar analista master de licitações, eu não domine a legislação sobre o tema, que eu interprete errado a legislação. Então, o podcast é para você. O podcast também é para você que não tem familiaridade com termos jurídicos. O podcast é para você que acredita que a licitação é muito difícil e que apenas advogados conseguiriam trabalhar nessa área, o que é um grande mito, que eu vou te explicar aqui como que vai funcionar. E é para você que acredita que precisa decorar lei, decorar artigo para trabalhar com licitações, e eu vou te mostrar que não é nada disso. A única coisa que você precisa é saber onde buscar a informação, uma fonte segura para você buscar as informações, saber aonde procurar a informação quando você necessitar dessa informação, sem precisar ficar se preocupando com decorar legislação, sem precisar ficar se preocupando com decorar artigo, nada disso, tá? Então vamos lá, iniciando o podcast de hoje, antes da gente falar então desses assuntos, eu quero falar um pouco dos obstáculos, tá? Quais são os obstáculos que impedem, né, essas crenças e que impediriam você de se tornar um analista master de licitações? Então, quais são os obstáculos? O primeiro obstáculo, eu não vou mentir para você, licitação, ela tem uma legislação que é uma legislação bagunçada. Eu até chamo de colcha de retalhos, né? Porque são várias legislações, como a gente não tem um código, que elas vão cada vez, vai saindo uma lei nova, uma instrução normativa nova, e vai ficando ali uma colcha de retalhos. E olha, esse caminho aqui das licitações, da carreira do analista de licitação, ele é um caminho, a licitação, que pode ser difícil até mesmo para bons advogados se não seguirem um método. Então, tudo que você precisa é ter uma metodologia que vá te trazer as informações de uma forma simplificada. Então, aquilo que é difícil, ele se torna simples de ser seguido com método, tá? É importante lembrar que em nenhum vídeo aqui você escuta a Flávia falando que ser analista de licitação é um caminho fácil, né? Porque se fosse fácil, primeiro que o empresário não precisaria do analista de licitação. É exatamente por conta da legislação bagunçada, da colcha de retalhos, por ser um caminho que sem um método é difícil, que o analista master de licitação é um profissional super, hiper requisitado. E que para você se tornar um analista master de licitação e alavancar a sua carreira rapidamente, o que você precisa é seguir uma metodologia, é seguir um passo a passo que vai te trazer clareza nas informações, é buscar as informações num local seguro, ter um mentor, uma mentora aí da sua confiança que vai te auxiliar nesse processo. E uma vez que você domina ali o passo a passo, a rota do analista, a rota do comprador, você consegue executar isso de uma forma muito intuitiva, de uma forma muito simples, e aí sim você alcança resultados extraordinários na sua carreira, tá? Então, o que vai transformar a dificuldade em simplicidade é a escolha do método que você vai seguir para te capacitar como um analista master de licitação, que é um local seguro, um local de confiança, que vai te trazer segurança, porque você vai ter acesso às informações corretas, informações simples, informações numa linguagem acessível e que você possa trabalhar com toda a segurança, com maestria, com êxito, trazendo resultados positivos na sua carreira e também nas empresas que você vai auxiliar aí ao longo da sua jornada como analista de licitação, tá? Então, qual que é a solução? A solução é um conhecimento específico que aqui
eu chamo, o primordial é o conhecimento do analista master de licitação, eu chamo de GPS do analista de licitação. Então, suponha que você vai sair daqui, né? Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo e eu vou até o Rio de Janeiro, de carro. Se eu tenho um GPS comigo, que vai me orientando exatamente cada rua que eu tenho que entrar, eu não tenho perigo de me perder, eu não perco tempo, eu não perco dinheiro, porque perder tempo também é perder dinheiro, eu não vou ficar perdida no meio do caminho. Então, o conhecimento específico é o método que você escolhe e que vai te trazer essas informações de forma simplificada. Então, você tem que escolher um método, um mentor. Aqui no GPS, né, do método Viana, do GPS, do analista master de licitação, a gente trabalha sempre com 3 pilares, né? Primeiro é a rota traduzida da legislação dos 2 lados da mesa, porque é tanto a rota do analista quanto a rota do comprador, e em uma linguagem totalmente simplificada e acessível, isso é, sem juridiquês, diminuindo ao máximo ali os termos jurídicos, né? E com técnicas de retenção de conteúdo, porque não adianta nada chegar aqui, trazer todo o conteúdo para você e daqui a 2, 3, 4, 5 semanas você começar a esquecer esse conteúdo. Então, o seu mentor, ele também tem que ser um professor que entenda sobre metodologia de ensino. E nesses 23 anos que eu sou analista master de licitações, né? Trabalho também como professora, tanto para servidores quanto para analistas de licitações, tenho mais de 25 mil alunos aí formados no método. Eu sempre utilizo, além da linguagem simplificada e da rota traduzida da legislação, eu utilizo sempre uma técnica de retenção de conteúdo, que é o que eu chamo de mapas mentais. Porque assim, além de você compreender a aula, compreender as informações, você tem também uma fonte segura para revisar aqueles materiais. Um único mapa mental, a gente consegue colocar o conteúdo lá de 4 horas, por exemplo, de aulas, para você que passa pelo método, que assiste às aulas, olhando o mapa mental, você consegue facilmente lembrar de tudo que foi tratado durante a aula. E isso te traz velocidade também na sua carreira, para que você tenha acesso à informação no momento que você mais precisa. Então, o segredo está na compreensão, com um método, um mentor que utilize a rota dos 2 lados da mesa, que utilize uma linguagem simplificada e um método de retenção de conteúdo, porque se não tiver técnicas de retenção de conteúdo, como, por exemplo, os mapas mentais, o seu cérebro ele começa a descartar, esquecer as informações, e aí você perde tempo. E aí é um passo que você dá para trás, por isso que uma técnica de retenção ela é extremamente necessária. Então, verifique o método que você vai seguir, um método que você tenha segurança naquele mentor ou naquela mentora que vai te acompanhar ao longo da sua jornada, do zero ou de onde quer que você esteja, rumo ao analista master de licitações com faturamento acima de 10 mil reais por mês e que tem uma técnica de retenção que você possa utilizar e aprender efetivamente, tá? Então vamos lá, eu quero começar aqui falando aqui dos mitos. Flávia, eu preciso ser advogado ou ter diploma de ensino superior para me tornar um analista master de licitações? E a resposta é não. Se você quer trabalhar como analista master de licitação, representando a sua própria empresa, que eu chamo do analista master empresário, ou se você quer trabalhar como analista master de licitações sem abrir empresa, e aí você vai representar as empresas dos seus clientes, você vai fazer como se fosse um serviço ali de consultoria para esses clientes, nesse caso você não precisa ter diploma em faculdade, aliás, não interessa o diploma na faculdade, não é isso, nem mesmo o diploma de direito vai te trazer clareza e vai fazer com que você tenha resultado para participar de licitações. Isso é um mito, tá? O que vai trazer resultados e vai fazer com que você tenha clareza em todas as etapas do processo é um conhecimento específico, que aqui eu chamo do conhecimento do analista master de licitações. No método Viana, a gente trabalha exatamente esse conhecimento, na formação do analista master de licitações, tá? Flávio, será que eu preciso decorar todas as leis? Porque, olha, eu não tenho familiaridade com o termo jurídico, eu não tenho boa memória, e a resposta é não. Você não vai precisar decorar as leis. Você nem precisa ter familiaridade com termos jurídicos, nem precisa ter boa memória. O que você precisa é saber onde buscar informação. Então, tem que ter um método para você seguir, um método sequencial que faça sentido para você, tá? Onde você consiga linkar as informações, onde você tem um processo estruturado, com módulos, com aulas que vão te preparando do zero até o nível avançado de um analista master de licitação, e você não vai ter que decorar a lei, você só precisa saber onde buscar informação. Então, dentro da metodologia, você aprende exatamente quais são, né, as rotas traduzidas, para que você saiba no momento que você precisa aonde encontrar
a informação que você necessita e que muitas vezes é aquele parafuso que você tem que apertar para ganhar a licitação. Porque ganhar a licitação, ela está nos detalhes, são os detalhes que fazem com que você ganhe ou com que você perca uma licitação. Então, esses detalhes que o analista master de licitação ele começa a dominar, ele começa a ter todo acesso ali possível e que ele consegue virar o jogo. Muitas licitações que ele ia perder, ele começa a ganhar a licitação, porque ele consegue ali identificar erros no processo, identificar erros nos concorrentes, tá? Terceiro, eu vou interpretar e aplicar errado. Você só tem a possibilidade de interpretar uma lei errada e aplicar errada se você não estiver seguindo um método. Se você estiver aí trabalhando como amador, como aventureiro, como rêmora. O que é? Na cara e na coragem. Então, às vezes as pessoas falam por aí, né? Você pode encontrar alguns grupos de internet. Olha, licitação é na prática, licitação se aprende ali com a cara e a coragem. Pode ter certeza que você está falando com uma rêmora. E que se você for fazer um levantamento, né? Às vezes tem pessoas que estão nesse mundo há 10, 20 anos, trabalhando como amador, trabalhando como aventureiro. E se você vai fazer um levantamento de quantas licitações aquela pessoa participa e quanto elas perdem, o resultado é desastroso. Porque simplesmente não estão utilizando uma técnica validada, não estão seguindo um método. Estão ali, ó, trabalhando no piloto automático. E trabalhar no piloto automático em licitações simplesmente não funciona. Você fica dependendo da sorte para ganhar a licitação. E muitas vezes você ganha as piores oportunidades. São aquelas oportunidades que o tubarão nem quis participar. Então, esse problema, ele só vai ocorrer se você não estiver seguindo um método, se você não tiver uma fonte segura onde buscar as informações, tá? É importante você entender que você não precisa decorar a lei e que você não vai cometer erro se você tiver uma fonte segura, um método com um mentor, uma mentora da sua confiança, que traga informações seguras, tá? E que vão te auxiliar nessa jornada, tornando o difícil simples de ser executado por qualquer pessoa. E aí eu quero trazer aqui para vocês como é que funciona a questão da legislação. Então, quando a gente fala em licitações, a gente tem a legislação, a gente começa desde a Constituição Federal, né? Quem conhece a Constituição Federal sabe que é a norma maior, é a norma de hierarquia maior, ela fica lá no topo, essa aqui é a pirâmide de Kelsen, né? Ela fica lá no topo, quer dizer que todas as leis, os decretos que vão ser editados, eles precisam obedecer sempre à Constituição Federal. Logo abaixo da Constituição Federal, a gente tem as leis, medidas provisórias. Então, por exemplo, a Lei 8.666, a Lei 10.520, a Lei 14.133, são as legislações, e essas leis, elas não violam a Constituição Federal, elas estão sob o manto, né, da Constituição Federal. Logo abaixo dessa legislação, a gente tem os decretos. Então, por exemplo, o decreto 10.024, que é o decreto do pregão eletrônico na esfera federal, e que também é um decreto que vai regulamentar a lei do pregão, em relação ao pregão eletrônico ali no âmbito federal, tá? E ele está um pouco abaixo da legislação, tá? Então ele vai trazer ali um detalhamento um pouquinho maior. E logo abaixo a gente tem resoluções, portarias, instruções normativas. Agora, frente à nova lei 14.133, a gente tem muitas instruções normativas e elas vão detalhando ainda mais aqueles tópicos que precisam ser aplicados, tá? E no direito administrativo, a gente não tem um código, não é que nem o direito penal. O direito penal ele é mais simples de seguir, por exemplo, a gente tem um código lá, matar alguém. É a mesma pena aqui, no Acre, no Mato Grosso, vale em todo o território nacional. Aqui não. A gente tem essas leis que são esparsas, e por isso que quem não segue um método, essa legislação ela acaba sendo bagunçada, acaba virando uma bagunça. Se você vai tentar caçar ali na unha, lei por lei, tentar ler o texto da lei, essa é uma técnica de estudo que não funciona, que até advogado acaba tendo dificuldade. Por isso que eu falo, sempre busca um método que traz a rota da legislação de forma traduzida, que isso vai te levar muito tempo. Eu falo para os meus alunos, né, quando eles entram na formação em analista master de licitação, eles costumam me dizer que eles ganharam mais de 10 anos, que se eles fossem sozinhos, fazer o percurso ali sozinho, tentar transcrever, tentar entender isso aqui, eles perderiam facilmente 10 anos ali, e ainda correndo o risco de, quando fossem para o campo de batalha, aplicar essas informações de uma forma errada. Lembra que a gente viu um dos obstáculos? Aplicar de forma errada, interpretar errado, por não ter onde buscar, por não ter uma metodologia. Então, a metodologia, ela vai te trazer velocidade, ela já te traz tudo mastigado, tudo compilado, de uma forma que faz sentido para você, que vai ficar muito mais simples de você exercer a sua carreira com maestria, com excelência e principalmente com segurança, e por isso conseguir resultados extraordinários, ganhando um número significativamente maior de licitações, tá? Quando a gente fala em normas gerais,
Então, quando eu falei para você da Lei 14.133, por exemplo, ou da Lei 8.666, da Lei 10.520, são normas gerais que valem em todo o território nacional. Quer dizer, a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, ela tem validade aqui em São Paulo, tem validade lá no Mato Grosso, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, todos os estados, todos os municípios, todas as esferas, né, União, estados, municípios, Distrito Federal, ela vale em todo o território nacional. Então, é uma metodologia, uma modelagem que você vai utilizar em todas as licitações que você vai participar. Por isso que eu digo que você não precisa se preocupar em decorar a lei. Você entendendo o funcionamento, você entendendo a metodologia, você entendendo a rota traduzida, esse conhecimento você vai aplicar em toda e qualquer licitação que você vai participar. São normas que valem no Brasil inteiro, que todas as licitações vão ter que respeitar essas etapas. Então, quando você tem ali as etapas, a norma traduzida, não ficar lendo a lei, mas a norma traduzida em etapas, passo a passo, cada fase da licitação, você consegue aplicar exatamente essa modelagem em qualquer licitação que você vai participar. E além disso, a gente tem as normas específicas também, né? E aí, o que eu trouxe aqui um passo a passo rapidinho, só para você entender como funciona, aqui já dando aqui uma pincelada para você aprender a como fazer o manuseio da legislação de licitações. É um pouco mais formal, mas assim você já vai se familiarizando aqui para que você consiga usar os termos corretos no momento que você pega uma lei para analisar, tá? Quando você pega uma lei ali para analisar, por exemplo, a Lei 14.133, você tem lá o número da lei, você tem ali escrito para que é aquela lei, né? Que a gente fala que é logo no preâmbulo, essa norma serve para, por exemplo, regulamentar as licitações em todo o território nacional, tal. E aí você vem com os artigos, né? Então, o que são os artigos? Os artigos, eles trazem ali como se fossem cláusulas de contrato, informando como que vai funcionar, né? Como que vai funcionar as licitações segundo aquela legislação. Então, do artigo 1º ao 9º, você vai ler sempre como número original. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, e assim vai até artigo 9º. Quando chegar no artigo 10, aí a leitura você vai mudar para a leitura cardinal. Então, não é artigo 10º, é artigo 10, artigo 11, artigo 12, e assim vai até o final da lei. A lei tem 300 artigos, vai até assim, até o final da lei. Além dos artigos, a gente tem os parágrafos, tá? Então, os parágrafos, eles também, às vezes um artigo tem um parágrafo único, às vezes tem vários parágrafos, tá? Que vão trazendo ali novas orientações a respeito daquele dispositivo. A leitura dos parágrafos é como se fosse uma cobrinha, assim, tá? E esse é o parágrafo. E o parágrafo você utiliza a mesma leitura que do artigo 1º ao 9º. Então, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, até o parágrafo 9º, e do parágrafo 10 em diante, leitura cardinal. Parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 12. Então, aqui ficou fácil de entender, né? E além dos parágrafos, a gente tem também os incisos. Você vai ver aqueles numerinhos, números romanos, 1, 2, 3, 4, 5, são os incisos. Eles vão detalhando aquele artigo, tá? Vão detalhando. O artigo é a cabeça, e aí ele vem detalhando nos incisos. Então, por exemplo, é possível fazer uma licitação dispensada para... Aí vem os incisos ali, detalhando quais são as hipóteses de dispensa de licitação, por exemplo. E nos incisos você também vai fazer a leitura cardinal. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 4. Então, aqui é só uma regra mais para você aprender como manusear uma lei, como ler uma lei quando você tiver que fazer. Não que você vai ter que fazer a leitura, mas às vezes você está conversando com alguém e é legal você já usar os termos corretos, vai mostrar a propriedade, né, que você tem ali ao manusear essa legislação, tá? E eu queria aproveitar também, pessoal, aproveitando o nosso encontro de hoje, uma dúvida muito comum que eu recebo é se eu posso vender para o governo sem estoque. E aí eu trouxe aqui para vocês a seguinte questão, já falando um pouquinho aqui, trazendo alguns termos jurídicos de direito administrativo para você já ir compreendendo um pouco melhor, tá? Quando você participa de uma licitação, a licitação ela tem etapas. Então, ela tem a abertura, né? Primeiro o edital é publicado, aí tem a abertura um dia marcado para abrir a sessão, para julgar as propostas, os documentos, tudo. E aí, os atos finais de uma licitação é a adjudicação e a homologação. O que é isso? Adjudicar o objeto é ter certeza e precisão de quem ganhou a licitação. Então, quem ganhou a licitação foi a empresa da Flávia. Então, o objeto é adjudicado para a empresa da Flávia. A Flávia ganhou a licitação, ponto. É homologado, quer dizer que tudo está certo, tudo foi feito conforme a lei, a autoridade competente vai lá, homologa, está certo, está perfeito, e agora vamos para a próxima fase, que é assinar o contrato. E aí, a formalização do contrato, ela pode se dar ou assinando um contrato mesmo com o governo, ou
através da emissão de nota de empenho, ordem de compra, ou as duas coisas também, tá? A nota de empenho, a ordem de compra sempre vai existir. É que tem casos que existe contrato, outros não existem contrato, mas a nota de empenho, ela faz às vezes do contrato, ela pode ser um substituto do contrato, tá? Então, a contratação existiu. Só que antes da emissão da nota de empenho, antes da formalização do contrato, a gente ainda não tem direito subjetivo àquela contratação, a gente tem uma expectativa de direito. O que eu quero dizer com isso? Terminou a licitação foi adjudicada, foi homologada, pode ser que aconteça alguma coisa naquele processo e identifique-se tardiamente que um erro ali foi feito pelo pregoeiro, por exemplo, e a gente vai ter que voltar, o pregoeiro tem que voltar às fases e anular aquela fase que está errada, tá? Por exemplo. Então, qual que é a grande cartada aqui, quando vocês escutam falar na internet que é possível vender para o governo sem ter estoque, tá? E aqui eu estou falando exclusivamente do empresário, né? Então, você pode ser um analista master de licitações representando a sua própria empresa, ou você pode representar as empresas dos seus clientes, e aí o seu cliente vai ser empresário, você vai explicar isso aqui para ele, tá? Enquanto o processo está lá adjudicado e homologado, a gente tem que aguardar. Então, não é a hora de eu sair e já comprar o produto, já comprar as coisas que eu vou usar. O edital ele sempre vai trazer prazos, sempre vai trazer os prazos. Qual que é o prazo de entrega? Da emissão da nota de empenho, você tem tantos dias para fazer a entrega. Pode ser 10 dias, pode ser 30 dias. E o que o empresário tem que fazer nesse meio de tempo? Ele tem que ter contato com os seus bons fornecedores, ele já tem que ter um seu planejamento feito. Eu não vou ganhar a licitação e depois que eu ganhar a licitação que eu vou procurar fornecedor. Não. Então vamos supor que eu vou vender aqui celular. Eu já tenho meus fornecedores, vou vender álcool em gel. Eu já tenho meus fornecedores que me entregam álcool em gel. Então eu já tenho que ter um planejamento, eu tenho que conversar com esses fornecedores. Vou participar dessa licitação, eu tenho 10 dias para entregar, eu ganhando, eu vou te avisar, você deixa aí reservado para mim, tá? Que eu só vou comprar quando eu tiver com empenho na minha mão, tá? Porque aí sim, uma vez que você recebe empenho, o contrato está formalizado, aí já tá certo, você vai entregar, você vai receber por aquilo, tá? Mas é exatamente por isso que tem essa questão de possibilidade de vender sem estoque, tá? Porque você tem esse intervalo de tempo para já deixar tudo certinho com o seu fornecedor. E eu sempre oriento que você já fale com o seu fornecedor antes da licitação. Faz até um contrato de gaveta, se você quiser, com o seu fornecedor, mas já deixa ele avisado, sobre aviso, que vai participar dessa licitação, e ganhando você vai ter que entregar aquele produto, por exemplo, tá? Então, você tem que ter uma boa organização, um bom planejamento e contatos já com seus fornecedores. Então, essa é a única hipótese que você poderia vender sem estoque. Lembrando que o prazo de entrega, ele sempre vai ter que ser responsabilidade da empresa que ganhou a licitação. Então, se eu estou representando uma empresa e sou analista master de licitação, a responsabilidade pela entrega não é minha, é do meu cliente. E não adianta ele não entregar e colocar a culpa no fornecedor dele. Não pode fazer isso. Os prazos têm que ser seguidos rigorosamente. Então, eu já vou avisá-lo para que ele já deixe tudo preparado e assim que o empenho chegar, ele já repasse esse estoque aí para o governo e faça a entrega, tá? Então, uma vez que está com o empenho na mão, uma vez que o contrato já foi formalizado, tá aqui. Você vai ter direito a entregar aquele produto, prestar o serviço e receber por ele, certo? Então, trouxe aqui também mais um resuminho aqui sobre mera expectativa de direitos. Essa mera expectativa de direito é antes da formalização do contrato, tá? Então, ainda quando eu estou com o processo lá homologado, adjudicado, mas assim que formalizou o contrato, não é mais expectativa de direito. Aí já é seu direito subjetivo, e aí você pode comprar os insumos, etc e tal. Flávia, mas eu já tenho estoque, eu prefiro trabalhar com estoque, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Então, você que vai fazer o seu planejamento, às vezes você tem ali um produto que tem um prazo de validade muito grande, não tem problema nenhum você de repente ter aqueles estoques, mas também fica a dica aqui para quem sempre me pergunta a respeito de estoque lá no direct, eu já resolvi trazer também esse ponto para debater aqui um pouco com vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e até o próximo podcast. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.